quero convidá-los para que juntos abramos as nossas Bíblias. Segundo livro das Crônicas dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas 1. Dos 6 ao 7. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Só isso. Bom, você ouviu a leitura que diz que Salomão ofereceu no altar um sacrifício, um mega sacrifício. 1000 bezerros machos sem defeito em holocausto. Para você entender, quem não sabe, esses bezerros foram degolados, sangrados e queimados até se virar cinza. Então, você queimar um bezerro assim já não é fácil. Agora, queimar 1000 para virar cinza, não é um objeto incendiário, não é lenha. Era um sacrifício nesses moldes. E ele fez 1000. Né? E isso teve uma expressão forte diante de Deus. E diz que naquela mesma noite, Deus, reconhecendo aquilo, ele aparece a Salomão e fala: você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Não sei se você sabia que Deus disse isso para alguém, mas Deus fala isso. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Então, aqui foi como se Salomão tivesse usado uma moeda de muito poderio diante de Deus, né? Então, os sacrifícios na Bíblia, quando você observa, onde houveram eles atraíam a presença de Deus, o mover de Deus, a provisão de Deus. Jesus disse que você não tem que se preocupar quando você for fazer os seus sacrifícios para Deus. Você não tem que se preocupar se alguém não ver. Porque quando, por exemplo, você for, disse Jesus, trazer as suas orações, os seus jejuns, as suas esmolas, fazer isso para Deus é um sacrifício. Mesmo que ninguém veja, diz: o Deus vê. E em secreto te abençoa. A Bíblia diz que o anjo veio a Cornélio, em Atos capítulo 10, e justificou dizendo, preste bem atenção: eu estou aqui porque eu entrei pelo portal que você abriu. Estou parafraseando. Por causa do seu sacrifício de oração e esmolas. Ele disse: eu estou aqui porque subiu diante de Deus suas orações e suas esmolas. Um portal foi aberto que você abriu, e eu vi por esse portal que você abriu de sacrifício. Atos 10, do 3 ao 4. Deus falou que quando você sacrificasse as suas ofertas financeiras, os seus tributos financeiros no altar, Deus disse em Malaquias 3,10 que Ele abriria janelas dos céus para derramar bênçãos sem medida. Amém? É a expressão do sacrifício diante de Deus. Abraão estava procedendo no meio de uma cerimônia de sacrifício. Qual era o sacrifício? O seu filho único. Deus pedira Isaque. E no meio do processo de sacrifício, o céu se abriu
E Deus falou com ele. E Deus se manifesta pela primeira vez na Bíblia como Deus da provisão. Jeová Jiré. E Deus proveu o livramento para aquele homem, mostrando que ele se manifesta com provisão quando nós praticamos sacrifício. Eu posso ouvir o amém? Graças a Deus. Moisés, depois do dilúvio, Noé, depois do dilúvio, ele desceu da arca e a primeira coisa que ele fez um altar para Deus. E pegou alguns animais limpos e degolou-os no altar e os queimou no altar para Deus. E a Bíblia diz, eu vou ler o texto agora, Gênesis 8, 20 ao 22. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todos os animais, de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou suave cheiro lá no céu e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz enquanto a terra durar. E Deus proclama uma bênção: sementeira e colheita, e frio, e calor, e verão, e inverno, dia, noite, não vai deixar de existir. Então, por que Deus fez isso? Porque alguém abriu um portal com sacrifício. E ele se manifestou através desse portal. E ele abençoou a terra. Eu queria ouvir um amém da igreja. Amém? Uma praga tinha dizimado 70.000 pessoas na nação do povo de Deus, por causa do pecado deles, ou do líder deles. E Davi vai ao Monte Moriá, aquele monte onde está o templo da cúpula dourada, o templo do domo da rocha, onde será erigido o terceiro templo de Israel, o templo de Deus. E Davi fez um sacrifício a Deus, e a praga estava matando gente. E quando ele fez o sacrifício, a Bíblia diz que Deus se manifestou e cessou a praga. Amém? Deus cessou a praga. E Davi entendia disso. E naquele processo de trazer a oferta, preparar o altar, trazer os animais para sacrificar, alguém disse para Davi: não, rei, eu te dou a terra, eu te dou os animais. Ele disse: não, tem que ser um sacrifício para mim, eu quero sacrificar. Aquilo era um sacrifício, diferente de outra coisa. E Davi não abriu mão, porque ele compreendia o que era sacrifício. Talvez não compreendamos a linguagem do sacrifício. E o sacrifício de Davi revelou um esforço, como o sacrifício revela um esforço. Jesus disse que a nossa entrada no reino será por meio de esforço. Lucas 16:16. Graças a Deus. Para que Deus abrisse para a humanidade, para você e para mim, o portal de salvação, curiosamente, foi através de um grande sacrifício. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu Jesus, que sacrificou Jesus, para que o mundo alcançasse a salvação e não fosse condenado. Não foi diferente a forma como Deus salvou o mundo. Deus salvou o mundo a partir de um mega sacrifício. Sacrificou seu filho inocente. Não foi de faz de conta. Foi um sacrifício horrível. Você não queria estar no pé da cruz. Nem eu. Então, a obra de Cristo é um grande sacrifício. Deus amou o mundo com uma expressão sacrificial. E a igreja reconhece, nós reconhecemos, eu estou falando isso aqui para vocês. Nós reconhecemos a obra de Jesus. Você sabe que o segredo para a redenção não é conhecer a história de Jesus. Eu conheço Jesus. Não.
é ter uma experiência com o sacrifício dele, com a obra dele, com o que ele fez. A história é fácil você ler. Ele nasceu no ano 1, ele nasceu em Belém, a história é biográfica. Agora, você ter uma experiência com o que ele fez, com a obra dele, ter uma leitura do sacrifício dele, o que isso representa, amém? Honrar isso. E a igreja, ela reconhece, você sabe disso, periodicamente a gente celebra o que Jesus fez na cruz. A gente se reúne especificamente para, através da ceia do Senhor, celebrar a obra redentora de Jesus, celebrar o seu sacrifício, né? O que ele realizou na cruz. Ele disse: todas as vezes que vocês comerem esse pão, o pão da ceia, e beberem esse cálice, vocês estão proclamando o meu sacrifício. Estou parafraseando, mas é isso. Foi a morte dele, a morte lenta, das 9 às 15. Uma morte sacrificial. Graças a Deus. Então, pelo resultado desse sacrifício, pela legalidade que representa no tribunal eterno, diante de Deus, preste bem atenção, Jesus nos deu a autoridade do seu nome. Graças a Deus. Ele nos deu a autoridade do seu nome. Ele disse em João 16, 23, tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, receberão. Esse texto foi um dos textos que mais me impressionou na Bíblia, quando eu comecei a lê-la. A gente estava pregando aqui ontem, quando a juventude, disse que um muçulmano se converteu a Jesus. E leu isso. Aliás, ele leu uma passagem semelhante a essa aqui: se orar por alguém doente em nome de Jesus, que a pessoa é curada. E ele creu tanto, e ele saiu de casa em casa, batendo palma. Eu tinha lido essa biografia já, para saber se tinha alguém doente para orar. E ele foi orando e curando as pessoas no nome de Jesus, e uma multidão de muçulmanos se converteu a Cristo. Aleluia. Então, o resultado do sacrifício de Jesus tem um valor para Deus. Quando você fala Pai no nome de Jesus, é diferente, irmãos. Só que você tem que falar com essa luz que Deus quer te dar. Não é como um papagaio falando. Papagaio ora o Pai Nosso, não ora? Mas o papagaio, né, no Instagram, ele fala glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória, oh glória. Não tem os papagaios que fala, mas aquilo é decorado, ele não tem luz aquele negócio. Aquilo ali ele nem sabe o que está falando. E às vezes o crente em Jesus é meio papagaio. Ele fala meio da boca para fora. E a gente tem que entender, irmãos, porque Deus trabalha pela luz do entendimento. O reino das trevas trabalha pela ignorância, pelas trevas. Mas nós não seguimos tradições, nós seguimos uma verdade, né? E esse sacrifício de Jesus tem expressão diante de Deus. Quando você fala Pai no nome de Jesus, você está falando, usando a fundamentação mais forte que nós recebemos. É muito forte. Amém? Graças a Deus. E a Bíblia diz, Jesus diz que quando usamos a autoridade do seu nome, a gente impõe as mãos sobre pessoas enfermas e elas são curadas. Eu sei que você tem um nó na sua cabeça, você tem uma dificuldade porque você acha que você não merece orar. A maior parte da igreja não faz, acha que o pastor tem que fazer, que o pastor é o cara. Não. Você que recebeu Jesus, você tem uma aliança eterna para você orar pelos enfermos. Eu não tenho nada mais especial do que você. Você tem essa autoridade de pôr a mão sobre os enfermos. E se você começar a fazer isso,
especialmente em lugares que as pessoas não têm a luz, que é onde Deus quer se manifestar, você vai ficar surpreso. É que a gente fica só no meio da igreja. Eu vejo, faz muito tempo que eu trabalho com célula, e assim, é impressionante quando alguém vai a uma célula a primeira vez, isso que eu já sei que é assim, que tem uma doença que você ora, olha, irmãos, é muito difícil de não curar ele, seja de coluna, seja de que for, é impressionante, porque a pessoa está chegando, precisa de algo, e Deus desperta ele usando isso aqui. Então, como que é impressionante o nome de Jesus? Jesus disse que quando usamos a autoridade do seu nome, os demônios se nos submetem. E isso causou espanto quando os judeus, os discípulos de Jesus, que eram judeus, eles foram numa missão, começando a missão cristã na terra, e eles voltaram: Jesus, os demônios nos obedecem no teu nome. Eles voltaram admirados. Mas isso aqui faz parte do que o sacrifício legitimou. Há um portal aberto. Quando você fala o nome de Jesus, o portal foi aberto. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então, depois desse sacrifício, Jesus recebeu do Pai o grande nome, a maior moeda do universo. O sacrifício de Jesus, eu poderia chamar de a maior moeda, porque foi pelo seu sacrifício que ele conquistou o seu nome. Amém? Então, no reino celestial existe uma avaliação da moeda. Eu ia dar o nome dessa mensagem de a maior moeda, mas eu coloquei a importância de um sacrifício. Pode colocar. Amém? Porque está mais teológico, né? Deus mandou fazer um templo, escolheu o local, no centro geodésico do planeta, Jerusalém, um lugar que Deus escolheu para realizar sacrifício. Veja o que diz, ele disse para Salomão, que foi o construtor do templo, segundo Crônicas 7:12, do 15 ao 16, ele falou para Salomão: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, e agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. O judeu sabe disso, porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Os judeus oram ininterruptamente nesse lugar. Eles oram, não tem tempo, porque eles pecaram, eles perderam o templo. Os judeus sabem que aquele é o lugar. E eles oram crendo nessa palavra, que Deus disse que estaria com os olhos para aquele lugar perpetuamente. E a igreja ascende a Jerusalém, e um dos pontos mais em destaque para a gente é ir orar naquele lugar. A gente não pode entrar no Monte Moriá para orar, fica do lado, no muro que faz divisa, que é o muro das lamentações, o muro ocidental. Isso, ocidental. Então, aquele lugar é especial, porque Deus escolheu. E Deus disse: escolhi essa casa para sacrifício. O povo pecou, irmãos, e o juízo foi ferrenho, e Deus permitiu que os inimigos destruíssem aquela casa. Acabou a casa. E lá na frente, o povo se arrependeu. Deus levantou um rei pagão, um grande rei, Ciro. E Ciro mandou edificar a casa, reafirmando
o que Deus disser. Eu vou ler o texto em Esdras 6:3. Já vou ensinar lá na frente. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios. E seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados. Eu só queria ler a parte inicial. Então, Deus usa um rei pagão, mas afirma o propósito. Aquela casa seria para a casa de sacrifício. Amém? Porque Deus está dizendo com isso a importância do sacrifício. Graças a Deus. Mas Jesus veio e ele fez um mega sacrifício, o maior de todos. Ele estabeleceu um lugar especial, um novo templo, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, pode pôr para nós: não sabeis vós que sois templo de Deus? Isso não tinha antes, essa linguagem não tinha para os judeus. Isso foi depois da nova aliança, depois do mega sacrifício. Jesus escolhe um novo templo, você, para apresentar sacrifício aceitável a Deus, e Deus recebe, e chama-se sacrifício vivo. E a Bíblia diz em Romanos 12:1, para que você se apresente a Deus, os vossos corpos a Deus, em sacrifício vivo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Quando você para, como Cornélio parou, o anjo diz: Cornélio, eu estou aqui porque subiu o seu sacrifício. Cornélio não fazia no templo, ele era pagão. Ele aprendeu a orar para mostrar que era importante. Deus recebeu o sacrifício de Cornélio, porque ele orava, buscava a Deus. Então, toda vez que a gente para nos devotar a Deus, orando, jejuando, trazendo os tributos financeiros para o altar, congregando e assim por diante, as práticas com a palavra de Deus, servindo no reino, isso custa. Tanto é que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer, não é verdade? Tem. A gente tem dificuldade, é sacrifício. Não é piquenique. É bom no shopping comer uma batata cheia de bacon, não é bom? É bom você passear, pegar a família, não é errado. Mas há um sacrifício que Deus chamou para que eu faça e você faça. Só que isso tem um peso forte. Então, a gente, quando faz isso, a gente está queimando incenso para Deus. Davi conhecia, Davi soube disso antes de aparecer. Davi dizia: Pai, Deus, que suba a ti o levantar das minhas mãos como sacrifício. Isso não existia, porque o sacrifício tinha que queimar o animal no holocausto. Davi, com essa conversa lá atrás, porque Davi, ele teve uma revelação de Cristo, e ele levantava as mãos como sacrifício. Davi foi além da lei. O sacrifício que mais agrada a Deus é quando você e eu, quando nós aprendemos na nossa relação mútua a tratar as pessoas com misericórdia, com compreensão, com amor, com carinho. O nosso cônjuge, isso é o maior sacrifício, que chama-se misericórdia. Esse é o grande sacrifício que Ele espera de mim. Que na minha relação com você eu seja manso, eu trato bem as pessoas pela qual Cristo morreu. A gente é meio coiciador com as pessoas, não? Basta a pessoa desagradar um pouco a gente. A gente tem pedra no bolso, mostra a língua, não mostra? Uma criança pequena já aprende a sapear. É um instinto pecaminoso. E
Jesus disse, eu não vou ler o texto, mas disse, você tem que aprender que o sacrifício que eu quero é a prática da misericórdia. Em Mateus 9,13. Davi compreendeu isso também. E Davi disse lá atrás, para Deus, o grande sacrifício é um coração manso, um coração quebrantado. Salmo 51:17. Então o sacrifício cansa a gente. Dá licença. Trata bem uma pessoa mais educada? Dá trabalho. Não dá? Oh, desculpa. O cara não merece um soco na cara. Desculpa. A mansidão. A gente quer dar um soco. A gente sabe dar soco, não sabe? Eu sei dar soco. Jogar pedra. Falar palavrão. Mas Deus quer um sacrifício. Foi o que Ele fez, o que Cristo fez por você e por mim. Nós não merecíamos. E Ele se deu como ovelha muda por mim e por você. O mega sacrifício foi esse. Alguém fazer o bem para quem não merece. E você trata as pessoas com misericórdia. Não é fácil, irmãos. Não é fácil nem tratar o cônjuge bem. A gente fica arrancando rabo com o cônjuge por pouca coisa. Basta ficar uma meia hora junto e já aparecem as divergências. É difícil conviver. Como é que é? Mas a gente está aprendendo a sacrificar, amém, amados? E a gente se cansa. E a Bíblia diz, não vos canseis de fazer o bem. O diabo sabe que a gente se cansa e ele tem um evangelho sem cruz. Um evangelho anatômico, de atalhos. Mas o evangelho começou com uma obra sacrificial. O evangelho começou assim, irmãos, é a plataforma dele. É a performance dele. Então, eu preciso entender que a glória está por detrás disso aqui, amém? Que o portal vai se abrir por trás disso aqui. Não tem atalho. E eu vejo gente que vive isso, e como o céu se abre para ele. E como as maldições se afastam da casa dele. É diferente, irmãos. Quando se aprende essas coisas. Enquanto eu não aprender a tratar bem as pessoas, eu vou atrair maldição para a minha vida. A minha fala é uma espada que pode machucar muita gente. Eu disse, Pedro, guarda a espada, porque quem lança a mão da espada, por ela, será ferida. Então, o diabo ele quer nos pintar um evangelho falso. Mas consideremos que a vida cristã, ela começou quando Deus revelou um grande sacrifício. Então, a moeda do sacrifício, nós temos ela. Quando você fala no nome de Jesus, o que chega lá é o sacrifício de Jesus, não é o teu. Por isso você tem que entender isso aqui. Às vezes você vai orar no nome de Jesus, você fala, mas eu estou tão imperfeito. Mas é por isso que você fala no nome de Jesus, porque você é imperfeito. E se precisar, pede perdão no nome de Jesus, porque sacrifício é para purificar. Me perdoa, Pai, eu errei no nome de Jesus. Peça perdão. O sacrifício tem essa envergadura, essa moeda poderosa do sacrifício. Então eu devo viver isso, ter esse alvo e também usufruir disso, porque é uma conquista que foi dada para a gente. Um portal foi aberto pelo sacrifício de Jesus. Há uma moeda vingente, de valor extremo, no sistema monetário celestial. Você sabe que na Terra existe um sistema que afere as moedas. Eu acho que todo mundo sabe aqui que as moedas fortes, as mais fortes do mundo, não são tantas, né? Por exemplo, a libra esterlina, que é o pound lá na Inglaterra, é a moeda mais forte, embora não seja tão popular. Ela é forte. Aí vem o euro.
Aí vem o dólar. As demais não tem tanta expressão. Eu estava lendo uma matéria econômica essa semana, que o dólar, esse ano, ele já caiu 12,2%. E nessa mesma matéria, estava lendo também que o Brasil se destaca hoje entre os 10 melhores países na economia mundial. Ele está no 9º lugar, pelo crescimento do PIB. Já pensou? E por causa disso, o real, esse ano, foi a moeda que mais cresceu no mundo. Impressionante. Dados econômicos. Talvez se você não vê na imprensa, porque tem muito jogo de interesse. Mas, na verdade, a moeda real, este ano, foi a que mais cresceu no mundo. O nosso combustível hoje é um dos mais baratos do mundo. Eu paguei em Dourados agora R$ 4,79 no posto BR. Desculpa falar, porque tem que comprar aqui, né? Sou de Carapó, né? Mas estava lá. Me perdoa. O nosso combustível é um dos mais baratos do mundo. Só perde para os combustíveis nos países árabes que produzem o petróleo. Mas na Europa, o nosso combustível é o mais barato hoje. O povo que foi para a Europa hoje, muitos estão voltando para o Brasil porque a economia nossa está em ascensão. Mas a economia forte é do céu. Dê um aplauso à moeda de Jesus, amém? Isso que eu falei do Brasil é só para você continuar orando pelo seu Brasil. Você viu que um Carapó está uma bênção? Irmãos, faz tempo que a gente ora para o Carapó. Eu confesso que eu tenho me cansado desse Carapó. É meio um caboge, né? Conhece caboge? A gente ora, a gente cansa. Ontem eu vim no culto aqui, eu fui muito renovado. Tem coisa que é tão normal, você não ouve, né? E a pastora Dini estava pregando aqui, ela foi uma coisa que eu fiquei, puxa vida, como que eu sou cabeção? Não sabia disso aqui? Ai, cabeção. Ela estava lendo Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso eu já sei disso aqui. Ela lê assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, se movia na terra. É verdade, eu também sei disso aqui. Aí ele perguntou bem assim, o que aconteceu com esse mover extraordinário na terra? Uau, nada. Não aconteceu nada. Só aconteceu quando Deus pegou a palavra e começou a falar a ela. Se mover pela palavra. Aí começou a ter, haja luz, houve luz. Não teve nada enquanto não se usou a palavra. A igreja é a boca de Deus na terra. Eu falei, uau! E eu com a boca fechada, feito um jumento, achando que eu tenho direito de ficar cansado com respeito à minha casa, com respeito à minha cidade, com respeito ao meu estado, com respeito ao Brasil. Igreja, como diz Dona Cláudia, igreja. Abre bem tua boca, diz a Bíblia, e Deus te encherá. Então, se encantar com o mover do Espírito Santo é a metade da história. Por isso que o mover do Espírito Santo não é tudo. Tem as tarefas da gente entrar com a espada, porque a Bíblia é chamada de espada. Quando você começa a profetizar nos lugares escuros da sua cidade, que vai ser um lugar próspero. Eu já contei aqui para vocês. Você sabe que a minha história, eu sou manjado aqui, eu estou aqui, eu já estou à frente da igreja há mais de 30 anos. Então, a minha história, eu sou manjado aqui. Eu não sou uma enciclopédia, eu sou bem limitado. Então, o que eu conto aqui já está tão manjado, né? Mas sempre tem alguém novo, eu conto de novo, sabe? Mas nós começamos a orar para o Carapó, irmãos. Assim, Carapó, quando o Carapó, eu vim para Carapó, eu sou carapoense de nascimento, mas nasci na roça. E eu vim pela Caixa Econômica em Carapó em 86, quando eu casei com a Jandira. E Carapó estava em decadência. E eu li as matérias de Carapó, era um dos municípios mais paupérrimos economicamente. A política aqui em Carapó, tinha um partido que estava no poder há mais de 20 anos, 25, e toda eleição tinha um acordo, um saía e entrava o outro, e tinha uma cota de vaca que pagava,
Isso aqui é verdade mesmo. Pagava para... Não entrava ninguém, era um esquema, entendeu? Na grana. E nós começamos a orar em Carapó. Assim, eu conheci o Kennedy Reagan, que é um homem que Deus levantou no mundo para pregar a fé. Eu fiquei admirado. E quando eu li a biografia do Kennedy Reagan, o livro dele, tudo, Deus queimou meu coração, falou, deixa a Caixa Econômica. Porque a fé que aquele homem pôs no meu coração, os ensinos dele, foi tão grande que eu, que vim da pobreza, andei descalço, que meu emprego que Deus me deu, para mim viver dele, numa cidade paupérrima, uma igreja paupérrima, pequena, Deus me deu fé para deixar o meu emprego. Eu comecei a orar por Carapó, junto com vocês, certamente mais alguém orou em Carapó. Estou falando de mim porque eu sei que nós oramos. Nós colocamos o slogan, amo Carapó, terra que manda leite e mel. Adesivamos o carro. Isso era falado nas rádios, nas vigílias. A gente profetizava, falando da palavra falada, né? E vai falando, e declarava, e profetizava. Aí você vê Carapó como está hoje, você pensa que foi obra do acaso, irmãos. Quem vem de fora, do Paraná, do Sul, caçando lugar para ficar, ele passa em Carapó e fala, rapaz, aqui é bom, hein? Eu já vi vários relatórios. Carapó encanta. Porque o prefeito é bom? Não, porque a igreja orou. O prefeito tem suas sequelas. É um homem inteligente. Mas pela lei de Deus não seria um bom prefeito. Não quero estender mais a conversa. Mas tem sido, por causa de que nós oramos pelo céu de Carapó. Deus tem usado nosso prefeito para abençoar Carapó. Muito. Isso é um fato, irmãos. Mas a igreja, se ela fechar a boca dela, irmão, as trevas prevalecem. E quanto mais difícil ficar, mais se requererá que você e eu tomemos nossa posição, que é um sacrifício. Irmãos, você levantar e orar as mesmas palavras no meio de uma guerra. Cristo foi para o Getsemane, iria enfrentar a cruz, ele orou um período longo, voltou, orou as mesmas palavras, voltou, orou as mesmas palavras. Rapaz, isso é um sacrifício. Mas é assim que a gente faz. Então, ore pelo seu país. Faça um sacrifício pelo seu país. Pela sua família. Abra sua boca e libere palavras de vida para a sua casa. Para o seu cônjuge. Então, se você é de uma igreja que crê no mover do Espírito Santo, no reteté, porque é assim, né? O povo do fogo crê muito em sapatear. Deus se move, o cara fica louco de alegria, né? Um gozo celestial. Amém. Isso é maravilhoso, esse de gozo de Deus. Metade da conversa, viu, gente? Se você ficar só no sapateado, e não abrir sua boca e proclamar, não vem o milagre. Eu sou do sapateado. Sou muito mais de proclamar as verdades. Amém, gente? É um sacrifício, cansa. A gente quer pendurar a chuteira. Passa anos. Pois é, mas Carapó está aí, irmãos. E nós temos orado pelo Brasil. Eu faço parte de um grupo que ora pelo Brasil. E o Brasil, que é um celeiro de corrupção. É impressionante, irmãos. É impressionante. A corrupção do Brasil é uma coisa espantosa. Um congresso com 500 pessoas. Eu fui um dia no Congresso Nacional, em Brasília, e fiquei escandalizado. Os caras estão ali, falando naquelas tribunas. Senhor presidente, eu queria propor aqui, senhor presidente. E os outros conversando, olhando no celular, batendo papo. Por quê? Já foi tudo resolvido nos bastidores, os acordos. Assim aqui. Aqui é só a fachada. É tudo alinhavado fora. E manda mais a bancada maior. É difícil. Dinheiro que manda. O dinheiro manda.
Então, assim é Carapó, Mato Grosso do Sul, Brasil. Mas a igreja, ela tem um portal aberto. Amém? Ela é diante de Deus e ela tem como invocar um poder sobrenatural em prol de uma nação. E, como eu disse, nós temos orado pelo Brasil e temos jejuado pelo Brasil, e eu recebi uma mensagem de vários pastores. Estava vendo, pastor Cláudio Duarte, pastor Lucinho, JB de Carvalho, vários pastores convocando o Brasil de 2 de setembro a 2 de outubro para 30 dias de jejum, oração e clamor. Fiquei ouvindo aquilo ali. Aí meu pastor mandou mensagem confirmando ela. Então eu me submeti. Passei para o conselho de pastor de Carapó. Não os convoquei, que eu não sou, lá é um conselho só, né? E eu passei para o conselho de pastor de Carapó. Se algum pastor quiser envolver sua igreja orando, vai fazer. Mas aqui que eu sou pastor, eu vou fazer uma convocação. Nós vamos fazer um sacrifício pela nossa nação. Como eu falei para vocês, que veio essa convocação para nós. De homens, como eu citei aqui, dessa envergadura. Então, de 2 de setembro a 2 de outubro, nós vamos orar, jejuar e clamar pelo Brasil. Eu queria que você entendesse aqui como sacrifício. Não é um piquenique. Mas você, como alguém que é a boca de Deus na terra, que entende aqui pela palavra que você nasceu em uma base sacrificial, e que os seus tributos, que a sua busca é um sacrifício, e que Deus, Ele responde ao sacrifício, e que Deus está dizendo para você hoje que Ele se move por sacrifício. Eu queria chamar você para se aproximar dessa convocação. E eu queria, hoje está um grupo pequeno aqui, faltou muita gente, não tem problema, eu já acostumei a trabalhar com quem se apresenta, Deus faz assim também.